Aleluia! Glória a Deus por essa noite, Senhor. Nós te rendemos graças. Rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. E nós estamos aqui, Pai, para te honrar, para te engrandecer. Sim, Senhor, te adorar, te dar louvores, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, por Sua presença em nós, por tudo que você tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Seja muito bem-vindo a mais uma Quinta Viva. Nós estamos muito felizes por receber vocês aqui. Amém? Eu gostaria de passar para vocês alguns avisos, começando por esse final de semana. Vai ter uma programação aí para os jovens. Você que é jovem de cara e coração, preciso que você se faça presente. E amanhã à noite vai ter o VIPs lá fora. Cadê os jovens da nossa igreja? Amém. Então, essa programação vai ser bem legal. Se você quiser saber mais informações, você pode ir lá no Instagram do VIPs. Né? Tem tudo lá, tudo direitinho para você participar. Não fica de fora. Vai ser muito bom. Vai ser um momento de comunhão, de descontração. Você vai jogar vôlei lá, você que joga. Se você não joga, vai também. Você pode ficar lá jogando de outras formas. Os meninos fazem umas coisas bem legais lá. Então, não fica de fora. No sábado tem o culto VIPs, um culto poderoso, onde os jovens se reúnem aqui para receber uma palavra poderosa do Senhor, mas também para crescer uns com os outros. Ao final tem muita comunhão, você tem a oportunidade de conhecer pessoas novas. Então, esse final de semana é só para você, jovem. Então, não deixa de vir, vai ser muito importante para você. Amém? Irmãos, esse ano nós recebemos uma palavra, né? Que esse ano seria o ano de transbordar. Eu tenho certeza que você tem transbordado até aqui, porque o Senhor tem sido fiel na sua vida, amém? Então, nós vamos desfrutar de uma conferência poderosa que vai acontecer do dia 23, 24 e 25 aqui na nossa igreja. A conferência Até Transbordar. Irmãos, eu estou com muita expectativa. Eu sei que o Senhor ele vai nos alcançar, porque essa é a vontade dele, amém? O evento ele é gratuito, mas nós queremos te convidar a trazer 1 quilo de alimento. Para quê? Para você estar contribuindo com o Bem na Hora. É um projeto da nossa igreja que tem a finalidade de alcançar vidas aqui na nossa cidade, né? Pessoas que por algum momento estão passando por alguma necessidade de alimento. Então, nós temos a oportunidade de alcançar essas pessoas e você pode fazer parte disso. Então, você vem, traz alguém com você e traz 1 quilo de alimento não perecível. Tá certo? Então, anota aí, dia 23, 24 e 25 às 19h30, aqui na nossa igreja. Tá certo? Eu gostaria de saber se essa noite tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Você que nunca veio na Quinta Viva, nunca veio aqui na nossa igreja. Você está aqui pela primeira vez? Estou vendo uma mãozinha aqui levantada. Mais alguém? Amém. Daqui eu consigo te ver muito bem, mas eu queria te pedir, por favor, para você ficar de pé, para que toda a igreja possa te ver e te receber da melhor forma. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É uma honra receber você aqui. Se você não congrega em alguma outra igreja, manda um abraço aí. Se você não congrega em alguma igreja, essa é uma igreja para você congregar. Mas se você já congrega em algum lugar, manda um abraço para o seu pastor, para o seu líder. E se você quiser voltar aqui, você será muito bem-vinda. Amém? Glória a Deus. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor nesse momento? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ofertar ao Senhor, né? Esse é um momento também de nós adorarmos a Ele, amém? Você que está em casa, você pode ser participante também. Você vê aí na sua tela o QR Code. Então, é um momento importante para você também cultuar junto com a gente através das ofertas.
E a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando a Bíblia fala de honra, irmãos, significa que nós devemos dar a primeira parte, né? Nós honramos a alguém ou honramos ao Senhor aqui essa noite. Eu sei que você pode pensar assim: mas eu já honrei ao Senhor adorando, louvando. O fato de eu estar aqui, eu estou honrando ao Senhor. Mas essa honra aqui que ele está falando é uma honra específica, que é a de dar ao Senhor aquilo que ele tem feito chegar nas suas mãos, amém? Honrar a ele com a primeira parte significa você dizimar ele. Dízimo, você sabe, é um princípio, então a gente não negocia, a gente recebe, tira aquela primeira parte e dá a ele. Agora, ofertar é algo que vem do nosso coração. Amém? Então você pode honrar o Senhor essa noite, honrando a Ele de todo o seu coração com aquilo que Ele tem feito chegar nas suas mãos. Quando nós honramos ao Senhor, nós também reconhecemos que Ele é o dono das nossas vidas, nós damos a Ele gratidão, porque Ele tem feito chegar frutos nas nossas mãos, através do nosso trabalho. Amém? Então, essa noite, eu queria te convidar a você ser participante disso. Você pode usar o envelope que está na sua cadeira, se você for fazer em espécie. Mas, se você quiser honrar o Senhor, ofertando por meio de cartão de crédito, débito, as tesoureiras estão lá atrás e você pode se dirigir até lá. Então, não faltam maneiras para você participar desse momento. Amém? Então, se você já separou aí a sua oferta, o seu dízimo, quero te convidar a fechar seus olhos para nós orarmos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essas sementes. Nós te rendemos graças, te reconhecemos, Pai, porque sabemos que tudo vem de você. Nós honramos ao Senhor, ofertando, dizimando, com muita alegria, Pai, crendo que muito mais o Senhor fará, Pai. Eu oro para que os meus irmãos tenham uma colheita justa e que eles possam ter mais e mais sementes para plantar no seu reino, em nome de Jesus. Amém? Vem com alegria. Regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus. Você está pronto para o de repente? Tá mesmo? Deus está preparando algo que vai acontecer repentinamente. Quantos recebem? É de repente, mas não é por acaso. Amém? É debaixo de fé e de intenção. Obrigada, gente. Pode sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Você pode fechar seus olhos um instantinho e orar junto comigo? Pai amado, nós te louvamos por essa noite preciosa que o Senhor preparou para nós. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, nos sustentado. E o Senhor tem iluminado, Pai, o nosso entendimento à medida que o Senhor deseja com a Tua doce palavra, com a Tua doce presença. E nós cremos, Pai, que essa é mais uma noite em que seremos alcançados pela Tua unção, pela Tua voz, pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Não deixa nenhum de nós sairmos daqui desse lugar sem que a Tua palavra alcance o nosso coração como uma semente que é lançada numa terra fértil. Pai, que haja transformação em nossas vidas, que haja aperfeiçoamento, que haja, Senhor, entendimento, revelação sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. A nossa oração é para que nós não tenhamos vindo para um culto qualquer, mas que, à medida que te damos a devida honra, a adoração, o nosso culto, nós também sejamos comunicados daquilo que o Senhor tem para nós, na sua palavra, no teu reino, a tua vontade que é perfeita, que é boa, que é agradável para nós. Nós queremos nessa noite ser transformados no nosso entendimento, aperfeiçoados nesse tema que é tão importante que a nossa igreja está levantando durante esses dias. A nossa expectativa, Pai, é nos alinharmos à sua vontade, é nos adequarmos ao que o Senhor deseja, Pai. É o desejo do nosso coração, de forma sincera, que nós andemos segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Faça assim nessa noite, fale conosco, revela, opera, faz, realiza aquilo que o Senhor desejar, em nome de Jesus. Você crê assim também? Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Então, estamos dando sequência à nossa série O Poder da Mesa. Essa foi uma série que nós desejamos durante um bom tempo iniciar.
e por vezes ficou, né, sendo adiada por outras necessidades e outras coisas importantes na igreja. Mas é um tema que nós sempre vimos extrema importância, sempre vimos a necessidade, sempre vimos que era algo que é pertinente nas Escrituras. Se você parar para pesquisar o termo mesa na Bíblia, você vai ver que tem muita coisa sobre esse assunto, né? E a gente consegue entender algumas coisas que a Bíblia apresenta por uma base sólida desde o primeiro momento em que aquilo aparece nas Escrituras. De fato, a gente tem uma coisa chamada a lei ou a regra da primeira citação, que é o quê? É o que a gente considera que a Bíblia quer revelar sobre determinado assunto quando ela traz aquele assunto pela primeira vez nas Escrituras. Então, é claro que existem vários momentos, desde o início, lá em Gênesis, que você vai ver as pessoas se alimentando, recebendo, hospedando, né, sendo anfitriões de pessoas. Você vai ver pessoas comendo juntas com frequência. Mas a primeira vez que a palavra mesa aparece nas Escrituras, traduzidas para nós da forma como elas são, é lá em Êxodo. Eu queria que você abrisse lá, Êxodo capítulo 25. É o primeiro momento em que a gente vai ver o termo mesa, na versão que a gente costuma utilizar, que é a versão da Bíblia revista e atualizada. Amém? Você pode chegar lá em Êxodo capítulo 25. Sabemos que, como nós vimos no último domingo, né, pastor Fábio trouxe esse assunto iniciando a série, e ele abordou muito, de forma importante, veemente, a questão da mesa ser um lugar de relacionamento. Quantos estavam aqui e lembram? Nós vimos um pouco sobre isso, tanto no segundo culto e no terceiro, perdão, né, no culto da tarde e no da noite, nós vimos o início dessa série. E, consequentemente, nós pudemos ver aquilo que o pastor trouxe de entendimento sobre esse assunto, nessa área especificamente voltada para relacionamento. Mas, quando nós olhamos para um lugar de relacionamento, nós entendemos que é algo que Deus mesmo planejou, porque Deus, desde o princípio, Ele quis fazer e criar o homem para relacionamento. Deus não era carente de alguém que estivesse junto com Ele. Deus não era carente de criação ou de criatura para que Ele pudesse ser autossuficiente e existente. Deus já existia, Deus já era antes de todas as coisas serem, antes de tudo ser criado. Deus era Deus e acabou-se. Mas Ele criou o homem e o propósito para o qual Deus criou o homem fica muito evidente desde o princípio. Deus criou o homem para o relacionamento. Deus criou o homem para ter um relacionamento com esse homem, com esse ser, né? Deus não tinha necessidade de ser adorado, porque Deus ele já é autossuficiente naquilo que Ele é. Os atributos de Deus, eles não dependem da existência humana. Eles são independentes. Quando nós estudamos o caráter de Deus, inclusive nós temos uma matéria no Rema sobre isso, a gente vê que Deus ele é quem Ele é, a despeito de o homem ser quem é. Deus já é, e Ele é do jeito que é, porque Ele é quem Ele é. Então, quando nós olhamos para isso de forma bem simplista, a gente entende que Deus ele criou o homem para o relacionamento pensando muito mais no homem do que nele próprio. Amém, gente? Mas, além de ser um lugar de relacionamento, como a mesa é, a gente vai ter um entendimento do que a mesa representa nas Escrituras através desse texto de Êxodo, no capítulo 25, no verso 23. Você chegou lá? Êxodo 25, verso 23, diz assim, ó. Também, Deus está instruindo sobre como deve ser feito tudo que diz respeito ao tabernáculo. Amém? E aí, dentro dessas instruções que Deus está dando, Ele vai dar o que está aqui no verso 23. Ele diz, você também vai fazer a mesa. E Ele vai começar a trazer as características dessa mesa, como ela deve ser feita. Ele diz, olha, você vai fazer de madeira de acácia, ela tem que ter o comprimento de 2 côvados, a largura é de 1 côvado, a altura de 1 côvado e meio, de ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Olha que mesa linda que Deus está instruindo o homem a fazer. Ele diz, também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Olha os detalhes que Deus se importa em relatar, em mencionar, para que a mesa seja feita de forma funcional, mas também que ela atenda àquilo que Deus deseja que ela seja. Amém? E ele começa a descrever, se você for ver,
Deus vai dizer, inclusive, o que vai ser posto sobre essa mesa. E no verso 30 ele diz, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então nós vamos ver aqui, irmãos, a primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia, ela vai aparecer como um altar. Então, por que nós falamos sobre o poder da mesa? Porque nós entendemos que estar à mesa, quer seja com nossos irmãos, quer seja com os nossos familiares, no nosso lar ou fora dele, nós estamos ali erguendo um tipo de altar que Deus deseja que seja erguido. E nós sabemos que com a vida corrida que a gente costuma levar hoje, todos nós, né, parece que o tempo hoje, que o dia parece que não tem mais 24 horas. A maioria das pessoas diz assim, não tenho tempo, minha vida é muito corrida. E a pergunta é, quando foi que o dia teve menos de 24 horas do que agora tem? Nunca. O dia sempre teve 24 horas. Por que as pessoas têm a sensação hoje de que tem menos tempo, que a vida está mais corrida? Porque tem muito mais distrações, tem muito mais afazeres, tem muito mais coisa para todo mundo resolver, realizar e fazer. Mas, irmãos, nós precisamos ser cuidadosos e nessa correria da nossa vida, nas muitas distrações que nós podemos ter, nós não corrermos o risco de desconsiderar que Deus estabeleceu um altar dentro do nosso lar. E esse altar é a nossa mesa. Alguns podem ficar desconfortáveis nesse momento quando nós falamos sobre isso, porque talvez ter uma refeição à mesa na sua casa não seja algo comum, não seja um costume do seu lar. Mas, irmãos, se isso não era um costume até agora, enquanto nós estamos vendo essa série, torne isso um hábito do seu lar. Talvez vocês ainda estão contrariados com o assunto. Mas por que nós falamos isso, irmãos? Porque as Escrituras revelam a importância desse momento tão sagrado que a mesa pode proporcionar. Deus está dizendo, olha, prepare essa mesa e seja detalhista com ela. Isso está falando de algo que ia ficar dentro do templo, dentro do tabernáculo, melhor dizendo. E ele estava dando as descrições de como isso deveria ser, com detalhes. E ele diz, você vai colocar diante de mim. Queridos, quando nós estamos fazendo isso na nossa casa, nós estamos fazendo isso diante de Deus. Não precisa você colocar a mesa na sua casa com ouro do jeito que está descrito aqui, não. Porque a sua mesa não precisa ser como a do tabernáculo dos judeus era. Mas a sua mesa precisa estar tão proposta diante de Deus de uma forma tal que aquilo realmente possa ser considerado por Deus um altar. Pode ser que você não tenha condições de ter todas as refeições com o seu filho, com a sua família. Eu, particularmente, depois que meu filho nasceu, eu não consigo ter todas as refeições com meu esposo. Porque tem o tempo da criança também, as horas, a rotina, que às vezes não condizem com a do adulto. Mas nós nos esforçamos para fazer pelo menos uma refeição juntos ao dia. Para que a gente possa preservar aquilo que a gente cultivou ao longo de todo o nosso relacionamento. De que a mesa não é só um lugar onde a gente come, mas a mesa é um lugar onde a gente percebe o que está acontecendo. A mesa é um ambiente de troca, a mesa é um ambiente de compartilhamento. Tem coisas, irmãos, que você como mãe ou como pai só vai perceber quando você senta à mesa com os seus filhos. Sabe, esse silêncio que permanece hoje em alguns lares na hora das refeições, não é um silêncio de relacionamento que está bem forjado e fundado no Senhor. Muitas vezes é um relacionamento que está fundado em uso de celular durante a mesa. Tudo bem se você precisa resolver alguma coisa urgente enquanto você está à mesa. Mas, irmãos, nós sabemos que há muito tempo o celular na mesa deixou de ser só um instrumento para resolver problema. Se tornou um objeto de muita distração. A mesa, ela é um ambiente que provoca a aproximação das pessoas. E o que a gente tem visto hoje é que muitas pessoas têm feito uso de celular, de internet, para aproximar quem está longe e distanciar quem está perto. A gente tem contato com gente que está a quilômetros de distância, às vezes sabe os detalhes sobre a vida daquela pessoa, sabe como ela está e deixa de estar agora, sabe até sobre a vida de quem nem se importa com a gente ou de quem nem sabe que a gente existe. Mas a gente às vezes não sabe sobre o que está passando com aquele que está do nosso lado, porque tem uma barreira entre nós e essa pessoa chamada celular. Alguém está aqui ainda ou já foi todo mundo para casa? E se durante o período que eu estou aqui no altar, em que eu estou adorando ao Senhor, em que eu estou servindo ao Senhor, em que eu estou cultuando ao Senhor, pregando a palavra, ou adorando ao Senhor aqui através de canções, eu não faço uso do meu celular, irmãos, porque é que na mesa, que é o altar do meu lar, eu vou ficar fazendo. Esse é um tempo de nós corrigirmos algumas rotas e alinharmos os nossos lares, irmãos, porque o lar, a família, nunca foi tão atacada como tem sido nos últimos tempos.
E sabe, algumas pessoas são tão cruéis e pensam às vezes assim, rapaz, o tempo está tão difícil, o mundo está tão cruel, a sociedade que a gente vive é tão maldosa. Como é que se tem filhos em tempos assim? Eu diria, irmãos, que a melhor coisa que nós podemos fazer em tempos assim é ter filhos, porque eu posso garantir que eu estou criando pessoas para uma sociedade melhor. Se a sociedade vai mal e se o mundo vai mal, que sejam os filhos dos crentes que transformem esse ambiente. Agora, como nós vamos conseguir, irmãos, transformar o que está fora, se a gente às vezes não está conseguindo colocar em ajuste, em alinhamento, nem o que está dentro da nossa casa? Precisamos entender que quando Deus fala sobre isso, Ele fala de forma clara, trazendo ali a ideia de que a mesa é um altar. Diga, a minha mesa é um altar. Vamos para Salmos capítulo 128, por favor. Na mesa, irmãos, muitas coisas são reveladas. De fato, eu vou caminhar um pouco sobre isso hoje, mas provavelmente eu só vou conseguir realmente me aprofundar no culto do domingo, por causa do tempo que na quinta-feira é bem mais curto. Então, nós vamos dar continuidade à série hoje. Domingo também nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E provavelmente eu vou conseguir mostrar para você o que a mesa é em tantos textos bíblicos. Como a gente pode tirar lições sobre isso e por que o mundo está falando tanto hoje sobre essa coisa da mesa e do tempo de mesa. Porque eles estão vendo agora o que a gente já sabe pelas Escrituras que Deus considera importante. Que coisas podem ser construídas e coisas podem ser destruídas ao redor de uma mesa. Que uma família pode ser forjada e criada, mas uma família pode ser destruída também. Que pessoas podem ser curadas ao redor da mesa, perdoadas ao redor da mesa. Pessoas podem ter revelações ao redor da mesa, mas também ao redor da mesa, se elas não tiverem cuidado, essas pessoas podem ter sentenças de morte, podem ter caminhos de perdição, podem ser usadas por manipulação e se perderem no seu destino. É por isso que é tão importante esse assunto, ainda que você ache, eu acho que a gente devia aprender sobre outro assunto. Pois você vai continuar achando, porque a gente não se move pelo que você acha, mas pelo que o Espírito Santo direciona. Salmos capítulo 128, no verso 1, diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quantos estão aqui e temem ao Senhor e andam nos seus caminhos? No verso 2 diz, do trabalho de tuas mãos comerás, ó glória. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e de tudo irá bem. Quantos podem dizer amém? Amém? Quem quer trabalhar e comer do que trabalha? Quem quer ser feliz? Quem quer que tudo vá bem? No verso 3, tua esposa, no interior de tua casa. Opa, já começamos a ver que para Deus, uma vida onde tudo vai bem é uma vida onde tem um marido e tem uma esposa. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo que a gente está vendo lá fora, pode o povo achar que está tudo bem ter um marido e um marido, uma mulher e uma mulher. Mas a Bíblia está falando sobre um marido e sobre uma esposa. Na sequência ele diz, no interior de tua casa. Ou seja, você tem uma mulher que é a tua esposa e é na tua casa. Oh, aleluia. E ele vai dizer, será como a videira frutífera. Oh, glória, que coisa maravilhosa. Os teus filhos como rebentos da oliveira. E ele diz, ao redor ou à roda da tua mesa. Deus está dizendo, olha, quando tudo vai bem, alguém trabalha e produz do seu trabalho aquilo que come, anda nos caminhos do Senhor porque teme ao Senhor, é feliz e tudo vai bem, tem a sua esposa na sua casa e tem os seus filhos de uma forma frutífera no seu lar, ao redor da sua mesa. E às vezes a gente está desconsiderando aquilo que o Senhor está instruindo sobre isso. No verso 4 ele diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Oh, glória. O homem que teme ao Senhor, irmão, não anda do jeito que o homem que não teme ao Senhor anda. O homem que teme ao Senhor considera o que as Escrituras ensinam sobre o poder que há dentro do seu lar, ao redor da sua mesa. Pode até ser que o seu filho não pare quieto, porque tem uma fase como agora, o meu filho começou a andar e ele quer ficar andando para lá e para cá toda hora, até para comer. Mas até o povo no mundo sabe que o correto não é você correr atrás do menino para entregar a comida na boca dele. É você ficar sentado à mesa esperando que ele venha pegar o que precisa comer. Se ele não sabe ou ele não quer ficar parado quieto na mesa, o correto não é você ficar, vem aqui meu filho, coma, vem cá, olha, toma, mamãe vai lhe dar. Não é. É ele vir à mesa e entender que o lugar de comer é a mesa. E como é que a gente ensina isso? Desde bebezinho. É fácil? Nunca foi. Mas nada na vida da gente é fácil, então a gente vai fazendo pelo caminho mais difícil mesmo.
Então, se a gente ensina desde criança que o lugar onde ele tem que estar é ao redor da mesa, no dia em que esse menino começa com uma conversa estranha, ele vai revelar na hora que a gente está sentado à mesa. Você vai perceber que ele está esquisito na hora que ele está comendo. Você vai perceber que tem algo errado no casamento quando o marido e a mulher sentam para comer e eles não conseguem trocar uma palavra, não conseguem trocar nem olhares. Quando eles não conseguem trocar palavras, por exemplo, se você mora com seu pai e sua mãe, está desentendido, a primeira coisa que o menino faz é não querer comer. A primeira coisa que faz quando tem uma briga em casa é aquela pessoa querer comer num horário diferente da que a outra vai comer. Pode até não ser marido, mulher, mãe, filho, às vezes é irmão com irmão. Se desentendeu porque o outro está lá e ele não quer estar. Bate a porta do quarto e quer fugir do ambiente onde traz a revelação, a correção, onde traz o ajuste, o perdão, que é a mesa. Quando nós falamos de ter tempo de mesa, irmãos, não estamos falando somente sobre você ter mesa com os seus irmãos em Cristo. Isso é muito importante e eu não vou me deter a isso porque o Fábio já falou muito bem e eu considero que tem conteúdo suficiente no domingo passado para você poder estudar sobre esse aspecto. Mas eu quero trazer um pouco sobre a importância disso dentro do nosso lar, dentro da nossa família e compreender que a mesa por Deus proposta para nós é um lugar que é sagrado. Como isso se perdeu? Onde foi que a gente começou a aprender o errado e achar que o errado era o certo e o certo era errado? Em Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 17, se você puder ir para lá, eu agradeço. Eclesiastes, capítulo 10, verso 17. Diga, a mesa é um lugar poderoso. Quem chegou lá diz amém. Verso 17, capítulo 10, diz assim. Na versão revista e corrigida fala: Bem-aventurada tu, ó terra cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Na versão revista e atualizada diz assim: Ditosa tu, ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa ao seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Compreenda, irmãos, quando nós olhamos para o formato bíblico de mesa, nós entendemos que a mesa ela é um lugar para recobrar forças e não para bebedice. Só que a gente vem do mundo e no mundo o povo se junta para beber ao redor da... Aí a gente aprende do jeito errado, a mesa se torna um lugar onde a gente compartilha a pior coisa, que mais destrói famílias no nosso país, por exemplo, que é a bebida. Mas quando a gente se converte, a gente não quer sair com os irmãos para comer uma pizza, comer um sanduíche, uma salada, se você for mais fit, um sushi, um sashimi, seja lá o que você prefira. Não quer. Ah, porque eu não vou pagar para ninguém não. Mas quando era do mundo, pagava até bebida para o povo se embriagar e cair junto com você. Aí agora que é crente, não pode plantar, semear na vida de alguém. Por quê? Não, porque agora eu mudei, eu não saio mais assim, eu não faço mais isso. Mas tinha que mudar para fazer agora ao redor da mesa aquilo que é recobrar as forças, segundo o que a Bíblia diz. Não precisa mais, irmãos, a gente fazer o que a gente fazia antes e ir para bebedice. Não é mais para a gente se embriagar ao redor da mesa. Eu vou dizer, tem muita gente que se embriaga ao redor da mesa sem nem precisar tomar um copo de álcool. Porque tem conversas que são realmente conversas que embriagam. Cuidado para você não estar sentando em mesa por aí para se embriagar, em vez de você se sentar à mesa para recobrar as forças com os seus amigos, irmãos e a sua família. Porque as piores e as melhores coisas acontecem ao redor de uma mesa. Se você vai assinar um contrato, você vai usar uma mesa. Se você vai comprar uma casa, você vai fazer o contrato, está lá a mesa. Você vai comprar um carro, está lá uma mesa entre você e a pessoa que está vendendo. Você vai fazer qualquer negócio, tem você, uma pessoa e uma mesa. Até o que se faz online hoje, você pode até dizer, mas eu faço à distância, mas você está usando uma mesa para botar o computador ou o celular em cima. Então, as principais e as melhores decisões da nossa vida, elas são tomadas ao redor de uma mesa. No dia que a gente vai casar, a gente casa e tem lá o juiz e a mesa. No dia que a gente vai casar, se for no religioso, tem o pastor e uma mesa. A mesa está presente nos principais e melhores ambientes da nossa vida. Nos pontos mais importantes, nós vamos encontrar alguma mesa.
E a questão é, essa nossa mesa não pode ser uma mesa para perdição, não pode ser uma mesa para bebedice, precisa ser uma mesa para refazer as forças, para você ser renovado, para você restabelecer aquilo que está sendo perdido na sua vida. Tenha pessoas, irmãos, que quando você se sentar com elas, você tem as suas forças recobradas. Se a sua família não é ainda isso para você, porque eu entendo, existem famílias que estão ainda vivendo situações conflituosas. E às vezes a mesa entre a família não se torna esse lugar que deveria ser de recobrar força. Tem gente que quando senta à mesa com a família é mais para problema e confusão do que para solução. Mas se a sua mesa de família ainda não é isso, então busque auxílio naqueles que podem fazer você recobrar as forças nas mesas de fora, para que você possa ter uma mesa forte na sua casa também. Como é que a gente faz isso? Fazendo o que foi ensinado no domingo aqui. Mas se a gente acha que está tudo bem, que é uma bobagem, que é uma besteira, que a gente está falando só sobre comida, irmão, a mesa não é para comida, a mesa é para relacionamento. A comida é um detalhe. Porque se a gente for lá atrás, no princípio de tudo, quando a pessoa precisava comer, não era a mesa que ela sentava. Quantos estão aqui? Ezequiel capítulo 44, vamos para lá. Sameire, mas eu não moro com a minha família, eu moro só. Pois comece a colocar a mesa para você ter tempo, você e o Senhor. E se você não quer fazer isso sozinho, chame pessoas para estarem à mesa com você. Se associe às pessoas certas. Comece a chamar um irmão ou uma irmã, uma pessoa ou outra na sua casa. Mas lá em casa, Sameire, a gente não tem aparelho de jantar. Os talheres ainda são tudo diferente um do outro. Se tiver 2, 3 garfos é muita coisa. O copo é um de Duralex, o outro é de requeijão. Ainda existe Duralex? Eu nem sei. Inclusive, eu vi uma matéria esses dias dizendo que Duralex se tornou um item raríssimo, procurado por colecionadores. Se você tiver um prato de Duralex, pode ser comprado até por R$400, ó. É horrível. E aí, gente, quando você pode argumentar dessa forma, né? Sameire, mas eu não tenho essas coisas assim. Irmão, está tudo bem se você não tem tudo de melhor ainda. Mas se você tiver pelo menos 2, já dá para você começar a fazer o que precisa. Sameire, eu não tenho os 2. Pois começa a adquirir, compra esse mês um prato, no outro você compra outro. Compra nesse mês um jogo de talheres, no outro compra um jogo de copo, no outro você compra outra coisa. Para que a gente vai comprar isso? Para ter o melhor. Porque quando a gente vai receber alguém, a gente quer dar o melhor. E quando a gente é recebido, a gente quer ter o melhor também. E se é um altar, irmão, e se Deus foi tão criterioso e pediu para a mesa ser até de ouro, o que é demais para mim de colocar uma porcelana? Qual é o problema de eu comprar um jogo americano? E se eu quiser um talher dourado, qual é o problema? Se Deus mandou fazer a mesa, foi com ouro só para botar o pão em cima. Imagine a nossa, que a gente vai sentar ao redor. O que é mais precioso? O pão ou você, queridão? Alguém está aqui, gente? Misericórdia. Ezequiel capítulo 44, foi que eu pedi? Vamos para lá. Ezequiel 44, verso 15. A Bíblia está falando sobre os deveres dos sacerdotes. É a antiga aliança, mas nós sabemos que na nova, os sacerdotes já não são mais únicos e aqueles que eram levantados por Deus, agora nós fomos feitos reis e sacerdotes. Amém? Hoje os sacerdotes somos eu e você. E a Bíblia diz, no verso 15 assim, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. E ele diz, eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Sameire, o que isso aqui significa? Significa, irmãos, que quem se chega à mesa que Deus levanta, à mesa que Deus ergue, à mesa com a compreensão e o olhar divino, essa pessoa não se chega a essa mesa para outra coisa, senão para servir ao Senhor e às pessoas e para cumprir os mandamentos e princípios do Senhor. Ele está dizendo, olha, eles vão entrar no meu santuário, eles vão se chegar à minha mesa para me servir e vão cumprir as minhas prescrições, ou seja, vão cumprir os meus princípios. Quando nós somos crentes, irmãos, que compreendemos o que a Bíblia fala sobre esse assunto, a gente não chega mais à mesa para ficar fofocando, não.
A gente não chega à mesa para ficar falando mal da vida alheia, não. A gente senta à mesa para que a gente possa ali servir ao Senhor de alguma forma e para cumprir as prescrições ou os princípios, as instruções que Deus dá. Sabe um exercício que eu procuro fazer? E eu sei que tem gente que quando vai sentar para comer só fala bobagem. Às vezes fica à vontade demais e começa a fazer só brincadeiras. E é tudo bem, a gente tem bom humor, Deus tem bom humor. Está tudo certo por aí, por um lado. Mas eu tenho feito um exercício ao longo de alguns anos, onde quando eu estou com à mesa com pessoas, eu procuro sondar o meu coração e entender o que o Espírito Santo quer de alguma maneira comunicar àquela pessoa. Não falar qualquer coisa, não ficar só falando por falar, para não ficar naquele desconforto do silêncio com quem a gente não costuma ter intimidade. Mas procurar ter em mim alguma direção, ainda que não seja uma coisa muito espiritual, irmãos. Ainda que não seja você dizer assim, eis que eu te digo, o Senhor está falando que tu tem andado dessa forma e que agora vai ser assim daqui por diante. Não, mas às vezes uma instrução leve, às vezes uma forma como você diz que faz as coisas e que você sabe que de alguma forma aquilo é Deus falando para aquela pessoa. Eu tenho me exercitado nisso, eu li uma vez no livro do Chalbot sobre traduzir Deus, o livro é Traduzindo Deus, e ele falava sobre como ele próprio se exercitava nisso, para que ele pudesse ser usado pelo Senhor nas situações mais diversas. Não naquelas em que a gente está necessariamente dentro do culto, na igreja, ou quando a unção está pairando sobre o lugar e fica tudo muito perceptível espiritualmente falando. Mas em momentos em que a gente está ali numa conversa, às vezes na fila do banco, que ninguém nem mais vai praticamente, porque agora é tudo digital. Na fila do pão, na fila do supermercado, quando você está sentado conversando com alguém durante um churrasco, você ficar atento ao que de repente Deus quer comunicar a essa pessoa. Queridos, tem coisas que só são ditas e reveladas à mesa. Se de fato a mesa não fosse algo tão importante, talvez eu aborde isso no domingo, Jesus não teria feito a opção, tido o planejamento de fazer como o último dos seus momentos com os discípulos, a mesa. Ele poderia ter dito, gente, como eu vou já morrer, eu vou ser crucificado, e vai acabar o meu tempo aqui com vocês, assim, nessa fase, depois eu vou ser assunto aos céus, vou ser glorificado, a história vai ser toda outra. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um vigilhão de 3 dias até eu ser crucificado. Por que Jesus, tendo todas as alternativas, ele podia dizer, vamos orar? E como ele disse aos discípulos, nós vamos orar. Ele foi lá e orou, mas ele disse, olha, vocês têm que vigiar comigo pelo menos 1 hora. O que mostra que Jesus não optou por orar até a hora que fosse ser crucificado. O que foi que Jesus escolheu fazer? Ele disse, olha, vocês vão lá até a entrada da cidade. Lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Quando vocês virem esse homem com o cântaro, sigam esse homem. Quando vocês o virem entrando na cidade, que vocês seguirem ele, na casa onde ele entrar, vocês vão entrar atrás dele e vocês vão dizer, olha, o mestre diz que quer usar esse cenáculo, essa casa, para fazer a ceia. E foi exatamente como Jesus planejou e disse a eles que deveria ser, que a última ceia foi. E se tornou aquele lugar, a mesa, que era um altar de finalização do ministério de Jesus nos dias aqui da terra, que ele fez o seu principal e último momento com os discípulos. Ele poderia ter escolhido fazer qualquer coisa, mas ele escolheu sentar à mesa e comer junto com eles. Por quê, irmãos? Porque, de alguma maneira, esse lugar onde a gente consegue comer hoje, é um lugar que serve para a gente servir ao Senhor, servir às pessoas e cumprir os princípios que vêm da parte de Deus. Se a gente entender isso, a gente vai perceber que essas mesas que Deus nos propõe não são só as mesas que Deus coloca para nós. Né? Eu sei que lá em Salmos, no capítulo 23, fala sobre o Senhor preparar para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas eu gostaria de falar também sobre a mesa na presença dos nossos amigos. Amém? Tem a mesa na presença dos inimigos que o Senhor mesmo prepara. O que a Bíblia está falando sobre isso, ou com isso? Que existem lugares que Deus vai preparar banquete para nós, ainda que eles sejam hostis. Ainda que as pessoas queiram acabar com você, Deus tem como te banquetear. Deus tem como servir a você com provisão, suprimento, honra, com amor, com cuidado, mesmo que alguém esteja te perseguindo. Existe esse tipo de mesa que o Senhor prepara na presença dos nossos inimigos. Mas existe uma mesa que ela é planejada, que ela é pensada e preparada por nós. Como Jesus planejou aquela mesa. Então, talvez não dê para você preparar um banquete, um jantar, daqueles mais requintados. Mas dá para você, de repente, fazer uma macarronada e chamar alguém para a sua casa. Ou melhor, você ser a pessoa que vai servir a sua família. Às vezes, gente, a gente está sendo sempre servido por uma única pessoa no nosso lar. Às vezes, é sempre a mulher, de repente, que faz tudo. Que tal um dia você, homem, fazer alguma coisa para poder servir a ela?
Ai, não, esse negócio aí, eu sou homem, negócio de cozinha. E daí, você não pode fazer um misto para servir a ela? Não pode ferver uma água e fazer um café? Comprar um pão na padaria e trazer para ela? Preparar a mesa, meu amor, hoje eu fiz a mesa para você. Ó, gente, hoje quem vai ficar de folga é a mamãe. A gente vai sair para almoçar em algum lugar. Ou não, eu vou servir vocês fazendo a comida. Um sanduíche que você possa fazer. Pelo amor de Deus, um miojo. Estou brincando, não vai fazer miojo não, que não é saudável. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que se você tem o coração para servir, não precisa de requinte, precisa de uma disposição. E a Bíblia está dizendo, eles vão se chegar a mim, está falando de pessoas que são sacerdotes, nós somos sacerdotes, vão se chegar à mesa para servir e cumprir as prescrições que o Senhor tem. Que tal você chegar à mesa para servir as pessoas que servem com você na igreja, que servem com você na sua casa, a sua família no seu lar? A mesa pode ser esse lugar que você proporciona. Agora, por outro lado, tem gente que pensa assim, então, Sameri, eu vou ter sempre uma mesa ali feita, eu vou ter sempre ali um lugar preparado para servir ao Senhor, e a mesa vai ser sempre esse lugar. Agora, irmãos, o que eu preciso alertar a vocês, existem lugares, existem mesas, que quando a gente senta, podem ser perigosas para nós. Você está aqui? Por um lado, existe essa mesa que pode ser proporcionada para nós termos algum tipo de crescimento, de vantagem, de edificação. Mas existem também mesas que são perigosas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a mesa de Jezabel, lá em 1 de Reis, no capítulo 18, verso 19. Você nem precisa abrir, eu estou só citando mesmo. E fala sobre os profetas que se sentavam à mesa de Jezabel para adorar Baal, para servir a maldade daquela mulher que queria acabar com os profetas do Senhor. Então, tem gente que tem sentado à mesa de pessoas que pretendem matar outras. Cuidado, irmão, para a mesa que você está indo ter comunhão, quer seja a dos seus amigos, dos seus irmãos, ou até mesmo no seu lar. Não estejam sendo mesas com sentenças de morte. Como assim, Sameri? A mesa, ela pode ser uma sentença. Não só nessa passagem que nós vemos a história da mesa de Jezabel, onde os profetas sentavam, mas, por exemplo, quando a gente vê também a história lá de um profeta que não é mencionado com seu nome dito na Bíblia, né, lá em 1 de Reis, capítulo 13, verso 20, conta a história de um profeta que ele tinha recebido uma direção de Deus de não entrar numa determinada cidade. E quando ele está ali descansando, chega um outro homem que se diz também que é profeta de Deus, e ele chega para ele e diz assim, olha, vamos lá, entra na minha casa, come na minha mesa, vamos lá ter comunhão comigo. E aquele primeiro profeta, o que não tem o nome citado, ele não tinha a instrução da parte de Deus de entrar naquela cidade e comer aquela mesa. Deus tinha sido claro com ele e dito, olha, não entre lá, não coma lá. Você está comigo? E tem vezes, irmãos, que Deus vai dizer, não sente com fulano, não coma com ciclano, não vá para tal lugar. E a gente tem que atentar e obedecer. E aí ele teve essa direção, e quando o rapaz chega, o outro profeta chega e diz, vamos lá, entra. Aí ele diz, não, mas o Senhor falou comigo que eu não deveria ir, nem comer e nem entrar nessa cidade. Ele diz, mas o Senhor falou comigo também. E ele disse que você fosse. Só que a Bíblia é clara, irmãos, e diz que esse profeta, esse segundo que se dizia ser homem de Deus, mentiu. Se você for ver depois, esse texto revela isso claramente. Ele mentiu, dizendo para aquele homem que fosse até a sua casa para enganá-lo. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele foi. E eu quero te dizer, cuidado com quem se diz que é de Deus, mas te leva à desobediência. Se Deus falou com você algo, irmão, fica com o que Deus falou primeiro. Não se desvia do que Deus falou para agradar a ninguém. E a Bíblia fala que aquele homem foi. Ele comeu, ele sentou à mesa, ele comeu, e quando ele estava ali sentado à mesa, o Espírito Santo lembrou a ele que ele não deveria estar ali. Ele se arrependeu, ele saiu daquele lugar, e no caminho em que ele estava voltando, ele foi morto. O que eu estou querendo dizer? Aquela mesa, para esse homem, foi uma sentença de morte. Por causa da desobediência, por desconsiderar o que Deus havia dito primeiro sobre isso a ele. Se Deus disse, não entre, não coma essa mesa, Deus sabia melhor do que ele qual era o problema dessa mesa. Porque eu não sei se você entende a gravidade, irmão, mas a gente está falando de alguém que sentou à mesa com outra pessoa que se dizia profeta de Deus. Um era profeta, o outro se dizia profeta. E esse que se dizia profeta mentiu. Olha o perigo, irmãos, de nós estarmos sentando com pessoas que são mentirosas.
Pode ser que a comida não te envenene, pode ser que a comida não te faça mal e você saia de lá com uma dor de barriga. Mas aquilo está te contaminando, te envenenando ao ponto de roubar a tua vida. Cuidado para você não ser uma dessas pessoas. Como a Bíblia fala, lá em Daniel, no capítulo 11, no verso 27, diz, também estes 2 reis se empenharão em fazer o mal, e há uma só mesa. São 2 reis, mas é uma mesa só para esses 2 reis. Ele está dizendo, eles se empenharão em fazer o mal, e há uma só mesa, falarão mentiras. E ele diz, porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Quem se senta, irmãos, à mesa para se unir em mentiras, não prospera e tem fim determinado. Que coisa séria, não é? Porque a gente está falando aqui para irmãos na igreja, eu estava falando sobre a mesa da família, a importância da mesa no lar, a mesa para os relacionamentos, a mesa como um altar. E eu estou agora falando sobre os cuidados que nós devemos ter nas mesas em que sentamos, porque é possível que a gente seja até enganado, achando que está sentando com a pessoa certa, mas sendo levado para um caminho de perdição, cujo fim, a Bíblia diz, é determinado. Tem gente que não prospera, tem gente que adoece e não sabe por que é. Às vezes, irmãos, o problema não está na bênção de Deus que não foi a manifesta, não foi derramada, mas está em a gente estar sentando na mesa errada com pessoas que são mentirosas. Cuidado, muito cuidado com gente que fica muito à vontade para falar de outras pessoas com você. Porque quem fala de alguém para você, fala de você para alguém. E quando alguém me diz assim, fulano falou isso, falou aquilo de você, de fulano, de ciclano, ou falou assim de tal pessoa, eu fico me perguntando sempre, foi mesmo? Eu só me pergunto, eu não pergunto para a pessoa, certo? Eu fico me perguntando, rapaz, como é que fulano ficou tão à vontade para falar dessa pessoa para essa outra? Porque você não chega falando mal das pessoas para qualquer pessoa. Você chega falando mal para as pessoas, de outras pessoas, quando você se sente confortável para que elas escutem. E sabe o que deixa a gente confortável? Saber que elas também falam. Cuidado, porque a Bíblia está dizendo que quem se senta à mesa para se unir em mentiras não prospera e tem fim determinado. Eu gosto desse ambiente de temor que fica na igreja. Por fim, eu quero ler hoje Mateus capítulo 9. Vamos ler 14 primeiro, depois a gente vai para o 9. Mateus 14. Contextualizando para você, a Bíblia está falando sobre Herodes, que conheceu a fama de Jesus. E ele prendeu João, né? João o Batista. E aí tinha Herodias, a mulher de Filipe, que era irmão de Herodes. E esse homem, ele prepara ali um ambiente, e a Bíblia vai contando sobre isso. E como essa mulher, ela pretendia matar João. No verso 6 diz assim, ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Uma festa está acontecendo, se tem festa, tem mesa, se tem mesa, tem banquete. E diz assim no verso 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Herodes prometeu a essa menina dar a ela o que ela quisesse. Então, no verso 8, a Bíblia diz que ela, instigada por sua mãe, cuidado, irmãos, presta atenção nisso. Às vezes, até mesmo pessoas que têm influência natural sobre as nossas vidas, elas podem nos instigar para o mal. A Bíblia diz que essa menina, instigada pela mãe dela, a mãe queria matar João. A menina não tinha nada a ver com a história. Mas a mãe instigou. Isso é um espírito como o que estava sobre Jezabel, uma manipulação que faz com que o outro faça aquilo que ela quer, ainda que seja para a morte. Muito cuidado, porque isso está muito presente, principalmente em mulheres. Porque a gente sabe que mulher, quando quer alguma coisa, ela normalmente consegue. E às vezes, se essa mulher quer algo mal, ela pode manipular pessoas para o fim que ela deseja.
E a Bíblia fala que essa mulher, instigada pela mãe, ela chegou para Herodes e disse, me dá aqui num prato a cabeça de João Batista. Se ela disse, me dá aqui num prato a cabeça de João Batista, é porque ali estava a mesa, ali estava rolando a festa, ali tinha prato para o povo comer. E ela está ali, pedindo aquilo que vai gerar a morte em alguém. Cuidado, irmão, para com o que você e com quem te influencia na mesa não está levando para perdição e morte. Porque existem pessoas que se sentam à mesa para pedir a cabeça de outras. Muito cuidado você que é esposa, para não estar matando alguém com aquilo que você fala para o seu marido. Muito cuidado você que é marido, para não estar matando alguém com aquilo que você fala para a sua esposa. Tem mulher, querido, que só dá problema em casa. Que às vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, até Jesus, se estivesse no lugar desse abençoado, já tinha partido. É sério, gente. Eu digo aqui, eu já falei para as mulheres no culto de mulheres, eu vou já encerrar, fica tranquilo, eu não vou tomar muito do seu tempo, não. Eu já disse aqui outra vez para as mulheres nos cultos, eu disse mais de uma vez para os cultos de mulheres, das virtuosas, como a gente que é mulher tem a capacidade de determinar o clima da nossa casa. Se a gente está bem, feliz, acordou daquela noite de sono bem dormida, não está de TPM, orou em outras línguas, leu a palavra, acorda cantarolando, sai do quarto, naquela felicidade. O café sai até mais adocicado, mesmo que não vá açúcar. Mas se a mulher acordar amarga, meu irmão, os filhos, o marido, os cachorros, até o papagaio do vizinho sabe. Imagine sentar à mesa com uma pessoa assim. Alguém está aqui ou já foi todo mundo para casa? Essa mulher influenciou a filha, instigou a filha para pedir a cabeça de João Batista. A Bíblia fala que ela disse, dá-me num prato a cabeça de João. Agora, olha o que aparece no verso 9, gente. Diz assim, entristeceu-se o rei, o homem ficou triste com o pedido que ela fez, mas por causa do juramento, porque ele tinha dito, se você me pedir, o que você me pedir eu vou lhe dar. Por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ele determinou que lhe a dessem e deu ordens e decapitou a João no cárcere. No verso 11 diz, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Que cena terrível, irmãos. Mas veja, primeiro a gente viu aqui uma pessoa que influenciou outra, que sentou à mesa para pedir a cabeça de outras. Mas, por outro lado, a gente está vendo um rei que se entristeceu, mas ele não quis voltar atrás porque tinha prometido fazer aquilo pela menina, mas também, e a Bíblia é clara, dizendo que ele não quis voltar atrás por causa das pessoas que estavam sentadas com ele à mesa. Cuidado para não querer fazer o que até você se entristece, o que entristece a Deus, só para agradar quem está à mesa contigo. Às vezes é um colega, um amigo da faculdade, da escola, é um colega, um amigo do trabalho, é uma pessoa que mora na mesma rua, é uma pessoa que conhece desde a infância, é um familiar muito querido, aquele primo irmão, aquele amigo de todas as horas, mas que você sabe porque sabe que você deveria não fazer o que está sendo pedido a você só para agradar a ele. Você precisa considerar que é mais importante agradar o Senhor. Sabe, queridos, pessoas vão chegar a você em meses onde elas vão te pedir coisas que vão levar outras à morte. Às vezes a gente não está falando sobre decapitar a pessoa. Hoje em dia talvez ninguém esteja pedindo para você ser um pistoleiro e matar alguém. Mas pode ser que alguém esteja pedindo a cabeça no sentido de tirar aquela pessoa do lugar, de remover a influência daquela pessoa, de deixar ela sem emprego, de deixar ela sem um lar, de deixar ela sem a família. De alguma forma está querendo matar aquela pessoa. Porque a gente pensa que quando a gente fala sobre matar o irmão, assassinar, ou a gente pedir a cabeça, está falando só sobre a gente fazer isso na forma literal, arrancando a vida do corpo daquela pessoa. Mas não é, irmãos. Tem muita coisa que se faz, muita coisa que se diz, que está matando alguém, a influência dessa pessoa, a capacidade dela de ser o que ela é, às vezes um líder na igreja. Às vezes, irmãos, a gente está falando coisas na frente dos filhos, que está matando a influência de uma pessoa que tem liderança na igreja, e depois esse menino não quer mais nem vir para a igreja, a gente não sabe por que é, mas é porque a gente matou todo mundo, pedindo a cabeça deles à mesa, com a criança lá ouvindo, ou o adolescente. As críticas venenosas que saem da nossa boca podem manipular de uma maneira tal, ao ponto dessa pessoa se perder. Aleluia. Cuidado
para não querer fazer o que te entristece só para agradar quem está na mesa junto com você. E eu disse, a gente vai ler agora Mateus 9, é o último texto. Mateus 9. Samer, então o que fazer? Além de ter o tempo à mesa com a minha família, além de ter o tempo à mesa dentro do meu lar, além de planejar e preparar mesas que vão trazer sabedoria, vão trazer um recobrar de forças, vão ser para Deus um altar, mesas onde eu vou servir ao Senhor, servir às pessoas e cumprir os princípios dele, fazer de alguma maneira aquilo que lhe agrada. Fugir das mesas que são perigosas, das mesas de sentenças de morte, das mesas mentirosas, das mesas de fofoca, das mesas onde a cabeça de alguém vai ser pedido, das mesas onde eu só quero agradar a quem está comigo, mas desagrada a Deus. Eu preciso também fazer aquilo que Jesus fazia. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 9, no verso 10, diz que sucedeu que estando ele em casa, Jesus estava em casa, e a Bíblia diz, à mesa, Jesus estava na sua casa, Jesus tinha preparado a mesa, Jesus estava sentado à sua mesa, e aí a Bíblia diz que muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. E que os fariseus, vendo isso, eles ficavam perguntando aos discípulos, por que o mestre de vocês, ele come com os publicanos e os pecadores? Né? E Jesus, ouvindo isso, ele dizia, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que eu quero finalizar hoje, falando uma parte sobre ainda esse tema, o resto a gente vai continuar no domingo. É que como Jesus, irmãos, os pecadores, eles até podem encontrar lugar à nossa mesa. Eles podem encontrar, de alguma maneira, ambiente no nosso lugar, na nossa esfera de atuação, nas mesas preparadas e planejadas por nós. Mas o que não pode é a gente aceitar que a gente busque lugar à mesa dos pecadores. O pecador, ele veio à mesa de Jesus. Eu sei, existem passagens que mostram Jesus comendo com pecadores em outros momentos. Mas o que eu quero enfatizar, olhando para essa passagem, é que os pecadores, eles vinham para Jesus. Eles buscavam ajuda em Jesus. Eles buscavam a influência de Jesus. Então, se você vai, de repente, fazer uma mesa na sua casa, não precisa você impedir que venha um familiar seu que não é crente só porque ele não é crente. Ou não, eu aceito que venha todo mundo lá do trabalho, mas fulano, porque não é crente, eu não quero. E como essa pessoa vai ser curada da sua insanidade espiritual? Como essa pessoa vai ser salva e influenciada se você é a pessoa que repele ela? A sua mesa precisa ser um lugar de influência para essas pessoas. Não para você ser influenciado, mas um ambiente que você controla, é o seu ambiente, é como você diz que as coisas vão ser. Se você vai para a casa dessa pessoa, você vai ver bebedeira, você vai ver mesa de perdição, de mentira, de prostituição. Mas se você faz a mesa na sua casa e diz, venham à minha, você diz, aqui em casa não tem bebida. Aqui em casa não tem prostituição. Aqui em casa a nossa festa é diferente. A nossa festa é em outro nível, é de outra forma. Aqui a gente faz uma oração antes de comer. Aqui a gente conversa sobre coisas que vão edificar. Você está entendendo, irmão? Então, precisamos ter cuidado de não entrar nessas mesas que são perigosas, às vezes até mesas que parecem ser de crentes, mas que vão ter algum tipo de influência para a morte e sentenças que são terríveis, perdição, para a gente não prosperar, para a gente ter um fim determinado, mas a gente pode também proporcionar mesas onde até mesmo os pecadores vindo, eles vão ser curados, eles vão ser sarados, vão ser salvos, vão ser influenciados, vão ser libertos, porque a tua influência é poderosa ao redor da mesa. A mesa vai proporcionar para você uma influência que nenhum púlpito consegue ter. Porque na informalidade da mesa, naquele momento de que está todo mundo ali à vontade, você vai ter condições para entrar e perceber o coração de alguém, falar algo que vai semear ali uma semente poderosa de transformação. Mas se você fugir dessa influência, talvez seja perigoso também você depois aceitar a influência dessas pessoas. Quanto mais eu influencio, mais firme eu fico nas minhas convicções para não ser influenciada. Então, você tem um filho, de repente você tem um filho. Em vez de seu filho ir lá na casa do amiguinho, chama um amiguinho para vir na sua casa. Ah, mas eu não gosto que ele fala palavrão. Pois é, na sua casa você diz, meu querido, aqui na nossa casa nós não falamos palavrão. Você está entendendo, irmão? Eu estou dando exemplos práticos para você compreender que na sua casa, no seu ambiente de controle, ou no seu trabalho, ali onde você está, você tem como determinar como as coisas vão ser. E a sua mesa vai ser poderosa para se tornar cada vez mais um altar, como Deus espera que ela seja. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar.
Aleluia. Aleluia. Você pode fechar seus olhos e inclinar sua cabeça junto comigo. Pai amado, obrigada por essa oportunidade tão preciosa de nós aprendermos a Tua palavra. Obrigada porque essa foi uma noite de nós sermos influenciados, Pai, alinhados, corrigidos. E eu oro, Pai, para que na vida dos meus irmãos, em seus lares, nas suas casas, cada vez mais existam tempos de mesa. Que existam, Pai, momentos onde a poderosa unção que está permanentemente nesse altar que o Senhor ergueu nos nossos lares, possa alcançar a vida de cada pessoa que se achega ali. Pai, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, entre irmãos e irmãs, entre pessoas até que são de fora daquele lugar, havendo, Pai, uma influência poderosa da Tua parte, para alcançar os corações, mudar rotas, mudar destinos, Pai. Eu oro por transformações nesses lares. Eu declaro, Pai, que aquilo que ainda não se sabia que era necessário, mas que agora, uma vez sabendo, eles farão, Pai. Eles viverão uma nova fase, como famílias fortalecidas, como casais estruturados, filhos educados nos princípios que vêm da Tua parte. Pai, que as mesas que vão ser proporcionadas desse tempo para frente, daqui por diante, Pai, sejam cada vez mais mesas de boa influência, de princípios cumpridos, mesas, Pai, onde nós teremos o Teu serviço tanto manifesto de uns para com os outros, como de nós uns os outros ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que, se houve em algum momento, Pai, na vida de alguns, mesas como as que eu citei aqui, de perdição, de morte, de sentenças, de mentiras, Pai, que isso seja uma história do passado, que as mesas de bebedice, que não eram para cobrar forças, que elas sejam deixadas para trás, que hajam mesas onde nós seremos fortalecidos e fortaleceremos uns aos outros, mesas, Pai, onde nós fortaleceremos nossa família, fortaleceremos nossos filhos, nossos maridos, as esposas, Pai, serão influenciadas, fortalecidas, estruturadas segundo a Tua palavra e os Teus princípios, Pai. Que haja transformação nesses dias, que não seja em vão essa série, esse tema, que não seja só mais uma mensagem qualquer, Pai, mas que de alguma maneira toque e transforme as nossas casas. Que seja, Pai, uma mudança nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos relacionamentos, Pai. A nossa expectativa é alcançar a Tua vontade e fazer conforme as Tuas Escrituras mostram. Pai, que seja como a gente viu lá em Salmos, que todos sejam felizes, que vão em todas as coisas bem. E que, Pai, estejam ali ao redor, as esposas, os maridos, seus filhos, Pai, desfrutando da graça poderosa que há disponível para nós sermos família. Que haja fortalecimento, Pai, de dentro para fora. Que hajam lares fortalecidos para nós termos uma sociedade transformada. Para nós termos uma cidade transformada. Para nós termos nações transformadas, Pai. Em nome de Jesus, que haja um afiar de flechas dentro dos lares. Para que essas flechas cada vez mais sejam apontadas para os alvos certos. E pessoas tenham suas vidas tocadas, mudadas, impactadas, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus, você crê assim também? Glória a Deus. Tem alguém que está aqui hoje e deseja entregar sua vida a Jesus. Você ainda não fez uma aliança com Deus ao ponto de segui-lo de perto. Não estou perguntando se você conhece Jesus, porque Ele é o homem mais conhecido de toda a história. Mas eu estou falando sobre você servi-lo, amá-lo e se aliançar com Ele ao ponto de fazer só o que lhe agrada. Outro dia eu vi uma pessoa falando: mas é aceitar Jesus? Ou seria Jesus aceitar a essa pessoa? E eu gosto, irmãos, de dizer que é mesmo aceitar Jesus. Porque da parte dele, ele já tem um convite feito a nós. É como num casamento, alguém faz o pedido e alguém diz sim. E se nós somos a noiva, nós precisamos dizer o sim, que ele já nos propôs. Então, de fato, você precisa aceitar. Porque se você não diz sim para Jesus, não tem um relacionamento, não tem aliança com ele. Tem alguém que está aqui hoje e deseja tomar essa decisão? Se você está aqui, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Sua história nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém? Glória a Deus. Todos salvos, todos filhos. Que bênção. Tem alguém que está aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, mas quer sair daqui cheio do poder de Deus, transbordando. Quer ser batizado no Espírito Santo. Se você não sabe nem o que é isso, você precisa experimentar
esse conhecer a Deus numa nova esfera, num novo nível. Se tiver alguém, a nossa equipe está à disposição aqui para te ajudar. E eu quero também terminar fazendo uma última pergunta. Tem alguém que está aqui hoje e está com alguma dor, algum sintoma de enfermidade? Se você está sentindo alguma coisa, você não precisa ir embora levando essa dor ou esse sintoma aí. Você pode sair daqui livre nessa noite. Tem alguém que quer receber oração, imposição de mãos, sair daqui curado? Todos curados? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja poderosa. Amém? Nós estamos chegando ao fim. Fabíola vai encerrar aqui dando somente... Você pode até ficar de pé aí, irmão, não precisa nem sentar, é rapidinho. Ela vai indicar aqui alguns títulos que tem tudo a ver com essa mensagem. Eu queria mesmo te encorajar a adquirir algum desses títulos e se aperfeiçoar além dos púlpitos ministrados aqui nesses dias. Amém? Amo você. Amém, irmãos. Palavra poderosa, né? Então, eu quero indicar aqui para você alguns títulos que você pode encontrar no nosso Verbo Shop. Ao final do culto, você pode passar lá e adquirir. Eu quero indicar aqui o livro do irmão Reagan, Kenneth Reagan, 5 impedimentos ao crescimento na graça, um livro maravilhoso. Temos o livro do Tony Cook, Relacionamentos Importam. Você pode passar lá e adquirir também, levar para sua casa, é um livro maravilhoso para você aprender mais sobre relacionamentos. Nós temos A Recompensa da Honra, do John Bevere, livro poderoso também. E, por último, O Propósito da Família, do Luciano Subirá. Então, esses títulos vão te ajudar a crescer ainda mais espiritualmente. Tem tudo a ver com o tema que foi ministrado aqui essa noite. Amém? Então, a gente está encerrando por aqui. Vai na graça e na paz, praticando essa palavra.